ATPC Educação Antirracista, semana de 5 a 9 de setembro de 2022. Sejam então bem-vindos a esse nosso tema da educação antirracista, que possamos promover um diálogo proveitoso para todos nós. Um momento aí de sensibilização para essa questão do racismo. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai, rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Este fragmento do poema Navio Negreiro de Castro Alves se encontra no Currículo em Ação, Caderno do Aluno de Filosofia, na página 108. Então, mais do que aí promovermos uma semiose, uma reinterpretação de velhos conceitos, de velhas ideias, de velhos signos, no aluno, é preciso dar a ele essa oportunidade de exercer essa alteridade, de se colocar na pessoa do outro e perceber o que o racismo promoveu no interior desses povos que foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Então, Castro Alves é uma testemunha ocular de tudo isso, nesse poema belíssimo, nos dá aí um pouco da sua visão da dor de tudo aquilo que esse povo sofria naquele momento lá do Brasil. Então é preciso que nós tenhamos sempre essa consciência, tenhamos sempre na mente de que não se pode escravizar nenhum outro povo, que não se pode tirar a liberdade de nenhum outro povo, seja aí o afrodescendente, ou seja os nossos indígenas, seja qualquer outro povo, nós não podemos cercear a liberdade de ninguém. Eles podem, devem ser como são, podem, devem existir como são dentro do contexto das suas culturas. Então é preciso que nós tenhamos sempre em mente, a partir dessa lembrança de Castro Alves, que o racismo não deve acontecer em nossas escolas de nenhuma maneira e por nenhum motivo. Então a pauta de hoje, eu vou falar dos objetivos, depois vou falar de uma proposta importante aí, dada pela educação antirracista, na trilha antirracista deste ano, o uso do Islã. Depois vou fazer a sugestão de uma oficina, depois vou falar sobre os impactos do racismo no cotidiano escolar, vou falar sobre o DCN-ERER, sobre o currículo paulista, vou sugerir que você crie alguns planos de aula, depois vamos falar um pouco do acervo étnico-racial e, por fim, uma sugestão de leitura e uma proposta aí no WordWall. Então vamos lá para o nosso ATPC. Educação antirracista. Objetivos gerais. Fomentar a reflexão e a construção de ações formativas e práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento de uma educação antirracista. Compreender a perspectiva da educação antirracista em articulação com o currículo. Fortalecer o papel dos coordenadores para atuarem na formação continuada das equipes escolares da rede estadual. Objetivos específicos. Refletir a respeito de algumas dimensões do racismo epistêmico. Refletir acerca dos impactos do racismo na infância e no cotidiano escolar. Educação antirracista, ela pressupõe uma corresponsabilidade. Então, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Então, seja qual for a minha etnia, qual for a minha raça, eu tenho que me debruçar em sala de aula
para promover uma educação antirracista. Isso está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ou seja, o DCNR. Tá? Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros, enquanto processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnicos raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e social. Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente de seu pertencimento étnico-racial. Vamos agora falar do Islã e a educação antirracista. O Islã é uma das propostas da trilha antirracista para este ano. No inglês, a palavra serve para representar um bater palmas, como uma onomatopeia. Embora ele não seja uma onomatopeia, ele se parece, leva-se a entender algo que seja como. Islã são batalhas de poesia falada sem recursos musicais. Surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos e seu precursor foi Mark Smith. No Brasil, o Islã vem ganhando cada vez mais espaço e iniciou com a artista Roberta Estrela Dalva pelo ZAP, Zona Autônoma da Palavra, em São Paulo, do ano de 2008. Logo surgiram outros espaços de batalha poética, como o Islã da Guilhermina, um dos mais conhecidos, e foram surgindo o Islã do Capão, o Islã da Norte, Islã da Resistência, entre outros. Somente em São Paulo são 50 comunidades, e 150 em todo o Brasil, pelo menos um em cada estado. Um Islã é como um sarau, mas só que com algumas regras. As poesias são autorais, é preciso que aquele que vai falar a poesia precisa ser autor da poesia ou alguém que participe do grupo seja o autor da poesia. Não há figurinos, cenários, música, nada que chame atenção mais do que a própria poesia. Escolhe-se na própria plateia 5 jurados para atribuírem nota de 0 a 10. Essa é a regra do Islã. Nos espaços da escola, o Islã se configura como uma oportunidade educativa de fala e de escuta democrática, dando outro significado para a poesia, considerada leitura elitizada. Hoje é possível participar do Islã interescolar em São Paulo, consolidando o espaço como ambiente no qual se tem voz por meio do circuito de poesias das escolas públicas do Estado. Mais do que um campeonato estadual, o Islã BR, Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, elege um representante para o Campeonato Mundial que acontece na França. É uma ferramenta pedagógica potente que desenvolve o protagonismo, a abertura ao novo, a criatividade, o pensamento crítico, a solidariedade, tanto na ação, na prática do Islã, como na reflexão sobre as poesias apresentadas. Então os alunos, eles começam a refletir sobre aquilo que está sendo falado, sobre os termos utilizados, sobre como as ideias são colocadas pelos colegas. A prática do Islã é uma opção para o combate ao racismo e para o sentimento de pertencimento dos estudantes. A partir de tudo isso, nós apresentamos a proposta para a realização de um movimento interno na unidade escolar com foco na produção de um Islã com a temática da educação antirracista. Aproveite o momento para acolher os alunos, estimulando o sentimento de pertencimento à comunidade escolar, promovendo a valorização das atitudes e do engajamento. Estimule a participação da sua comunidade
no movimento e estabeleça, junto com a equipe gestora, as regras de participação na sua escola. Então nós vimos lá que as regras de participação no slam são aquelas, mas você pode, junto com a equipe gestora, definir as regras para o slam na sua escola. Observe que a disponibilidade do aluno em participar pode se traduzir em abertura, pode ser a oportunidade para viabilizar uma maior integração do educando na comunidade escolar. Então aproveite esse momento para perceber melhor os seus alunos, a sua comunidade escolar, a partir aí das manifestações mais variadas que eles farão na escrita do slam e na fala do slam, você poderá perceber aí nas filigranas, dessas poesias o contexto social e o contexto particular dos seus alunos. É muito interessante perceber como o aluno se manifesta, porque a manifestação dele é fruto um pouco daquilo que ele vive. Então seja mais sensível a essas questões, observe com carinho e aproveite esse momento de riqueza cultural aí na sua unidade escolar. Sujeitos negros e indígenas, perspectivas, vozes e experiências. Então eu vou sugerir agora para você uma pequena oficina que você pode realizar aí com seus alunos na sua unidade escolar. Reconstrução de imagens. Objetivo: refletir a respeito de algumas dimensões do racismo epistêmico. Vamos observar, refletir sobre seu contexto. Reproduza a imagem a seguir e disponibilize para os alunos por estações e convide-os a intervirem de variadas formas, utilizando signos verbais e não verbais, com o uso de diversos materiais, canetas, canetinhas, recortes, lápis coloridos, etc., para dialogar com seus significados. Então a proposta aí é que você distribua os alunos aí dentro de grupos e faça aí 3 ou 4 estações dentro da sala de aula, colocando em cada uma delas uma imagem, de modo que junto a cada imagem se tenha materiais diferentes. Num existe lápis de cor, canetinha, no outro existe recortes de jornais, no outro existe aí tintas para que se possa pintar, no outro exista algum outro material, um papel onde o aluno possa escrever e colar também sobre a imagem. Então, que você, usando a criatividade, possa fazer essa rotação por estação, de modo que proporcione aos seus alunos uma intervenção. De algum modo, o aluno poderá intervir, seja recortando letras de um jornal, de uma revista, seja escrevendo, seja pintando, seja rabiscando, tampando, criando, desenhando, de alguma maneira, possibilitar que todos os alunos tenham condição de intervir sobre as imagens. Então, isso é muito importante para que eles possam realizar esse exercício. Então está aí a imagem para que você possa reproduzir. Você pode utilizar também essas questões norteadoras. O que a imagem representa? Quais intervenções foram feitas nela? Por que você decidiu intervir dessa maneira e não de outra? Então, quando você for expor as imagens para a sala, você pode solicitar deles a resposta para entender aí qual é o conhecimento deles acerca dessa realidade que a imagem representa. Sistematização, escolhas e não escolhas. Em função dos contextos intelectuais em que são construídas, as imagens nem sempre representam as perspectivas, as vozes e as experiências de sujeitos de nossa história e de nosso povo, notadamente as negras, os negros e as indígenas e os indígenas. É preciso perguntar, então, qual será a nossa posição diante das ausências, dos silenciamentos, dos apagamentos e dos esquecimentos produzidos por nossas formas de conhecimento. Então nós sabemos e temos consciência de que nós silenciamos culturas, nós apagamos cultura, nós esquecemos culturas dentro das nossas formas de conhecimento. Sistematização, escolhas e não escolhas. A escolha pedagógica de trazer as perspectivas indígenas e negras acerca dos objetos de conhecimento do currículo paulista
é uma postura epistêmica antirracista. A terra, a vida, os números, as quantidades, as coisas, as pessoas, o passado, o futuro, o tempo, etc., também são objetos de conhecimento desses sujeitos, historicamente silenciados pelas artes, técnicas e ciências. Nesse sentido, é possível articular a formação da educação antirracista com o currículo paulista. O que devemos fazer, enquanto educadores, é considerar o que as pessoas indígenas e negras dizem sobre o mundo e tudo o que o compõe. Então, nós devemos perceber que essas culturas possuem uma riqueza própria delas, né? Que nós não devemos silenciar essa riqueza. Fica aqui então uma sugestão de aula. Vamos tentar aí fazer aí uma transposição disso para a cultura indígena. Unidade temática, vida e evolução, habilidades, explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, da interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então observe que nós vamos fazer o quê? Uma interação do olho com o meio, né, com a realidade física, e selecionar lentes adequadas. O que são lentes adequadas? Perspectivas, vieses, né, com os quais nós podemos observar o mundo para a correção de diferentes defeitos da visão. Então eu posso ter defeitos na visão ocular, na visão física, e eu posso ter defeitos na visão de mundo. Né? Como eu estou vendo o mundo? Será que eu não estou vendo o mundo de modo distorcido? Então nós temos aí como objeto de conhecimento as lentes corretivas. Sistematização. Conhecemos mais profundamente o mundo à medida que aplicamos saberes científicos, tais como saberes ópticos. As tecnologias são saberes aplicados. Então, nós aplicamos nossos saberes à construção de objetos ópticos aprimorados, para aprimorar a nossa visão física, a nossa visão do concreto, a nossa visão daquilo que está à nossa frente no mundo. Será que nós também aplicamos os nossos saberes para visualizar a realidade do outro? O sonho é uma tecnologia à medida que é um saber dos indígenas para produzir imagens, visões e, portanto, compreensões a respeito do mundo. E assim como existem pesquisadores entre nós, os povos indígenas têm os seus especialistas. Então, os indígenas se preocupam com o quê? Com as imagens, as visões e geram compreensões disso a respeito do mundo para que a sua cultura seja preservada, para que o seu grupo possa ter uma melhor condição de vida na totalidade. Isso é importante dentro da cultura indígena. A cultura indígena preza pelo todo, pelo grupo, pelo conjunto. Então, eles têm lá os seus especialistas que também geram estudos daquilo que eles percebem como imagens, como visões, como sonhos, para melhorar a vida do seu povo. O Davi Copenaua, que é um xamã, ele nos traz aí um dado novo, né? Ele nos apresenta agora o viés dele. Nós temos mania de olhar as comunidades indígenas como o nosso parâmetro de visão. Mas eles também têm os seus parâmetros de visão e nos olham. Vamos ver o olhar aí do Davi. Por isso, suas ideias costumam ser obstruídas e esfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Então ele diz para nós que nós dormimos sem sonhos. Enquanto nós produzimos aparelhos ópticos para enxergar a realidade, nós não enxergamos a realidade dos sonhos. E aí, nós não sonhamos, não produzimos através dos sonhos, não projetamos um mundo melhor para nós e para a nossa comunidade, nós não sonhamos com um mundo melhor. Somos como machados largados no chão de uma casa. Então a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. A Ruth nos diz isso aí no O Crisântemo e a Espada, de 1972. Então a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então se nós vemos o mundo por uma lente que é a cultura, que é como aqueles aparelhos que nós vimos, o indígena vê o mundo também
pela sua cultura, com a sua lente que é voltada para a valorização de seus sonhos, para a valorização do seu pensamento. Vamos agora para essa referência conceitual. O que é racismo epistêmico? A inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta, incluindo as mulheres ocidentais, tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é a realidade e o que é melhor para os demais. Essa legitimidade e esse monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem gerado estruturas e instituições que produzem o racismo, o sexismo epistêmico, desqualificando outros conhecimentos e outras vozes críticas frente aos projetos imperiais, coloniais, patriarcais que regem o sistema mundo. Então esse é o racismo epistêmico, essa mudança aí de paradigma, né, onde o homem ocidental se torna, o legítimo portador das definições. Dizer que as mitologias são lendas é uma forma de retirar o caráter filosófico dessas narrativas, inferiorizando-as. Então as mitologias, elas têm um processo muito definido dentro das culturas e elas não podem ser violadas nos seus princípios. Tentar traduzir ou tentar redefinir, ressignificar mitologias não é algo muito proveitoso. Por quê? Porque elas têm um sentido único e especial dentro das culturas nas quais foram elaboradas. Então é preciso entendê-las lá, no contexto daquelas culturas, e respeitá-las. Epistemicídio. Processo de lógica colonialista ou capitalista que relegaram e destruíram experiências e saberes ao longo do tempo. O linguicídio é um exemplo disso. O epistemicídio e linguicídio cometidos mais ou menos sistematicamente durante toda a trajetória histórica da modernidade capitalista rasuraram os conhecimentos e as línguas locais e criaram em seu valor um vasto terreno de não conhecimento, onde a língua e o conhecimento imperial se foram implantados progressivamente, que destruiu inúmeras línguas. Então, é preciso perceber essa destruição, esse epistemicídio dessas línguas, de tudo isso que foi destruído a partir desse movimento colonialista ou capitalista que se instaurou aí no Brasil e do qual nós ainda percebemos reflexos até os dias de hoje. Epistemologia, ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza, do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e dos sistemas de crença, em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento. A epistemologia é toda a teoria do conhecimento. Usado pela primeira vez pelo filósofo escocês James, o termo epistemologia é composto das palavras episteme e logos. Episteme significa conhecimento e logos significa palavra, embora seja mais usado no sentido de estudo ou ciência. Então nós temos aí a teoria do conhecimento, ciência do conhecimento, estudo do conhecimento, as mais diversas colocações. Então é preciso entender que nós temos um estudo do conhecimento, uma teoria do conhecimento. E esse conhecimento, ele pertence às mais diversas culturas em todos os tempos. Etnocídio, processo que visa a destruição sistemática do modo específico de vida, técnicas de subsistência e relações de produção, sistema de parentesco, organização comunitária, língua, costumes e tradições, de povos diferentes. Sob esses aspectos do povo, a agência é o Estado que leva a cabo a empresa de destruição. Se o genocídio consiste na eliminação física deliberadamente de uma etnia, povo ou população, o etnocídio visa o espírito, a moral de um povo, sua eliminação enquanto coletividade sociocultural diferenciada. Então, toda vez que nós matamos o espírito, a moral, ou nós colocamos aí uma coletividade sociocultural diferenciada como
algo que não tem nenhum valor para a nossa cultura, nós estamos promovendo um etnocídio quando nós tentamos simplesmente erradicar essas culturas ou esses pensamentos. Genocídio, extermínio total deliberado de uma comunidade, grupo étnico ou religioso, povo, etc. Então, quando nós exterminamos fisicamente, quando nós exterminamos culturalmente, ou o espírito, a moral de um povo, nós cometemos um etnocídio. Mas quando nós exterminamos fisicamente esse povo, nós cometemos um genocídio. Então nós temos aí alguns exemplos, né, de genocídio e etnocídio, né? Racismo. Até o final da década de 60, a maioria dos dicionários e manuais a definiam como doutrina, dogma, ideologia ou costume de crenças. O elemento essencial dessa doutrina era que a raça determinava a cultura e dela derivavam as alegações de superioridade racial. Então, o racismo vinha o quê? Colocar que uma raça, né, podia ser culturalmente determinante sobre a outra. A palavra foi usada na década de 60 no sentido ampliado, para incorporar práticas, atitudes e crenças. Nesse sentido, o racismo denota todo o complexo de fatores que geram a discriminação racial e designa, às vezes, mais livremente, também aqueles fatores que produzem as desvantagens raciais. Então é preciso observar a amplitude desse contexto aí do racismo em nossas aulas. Impacto do racismo no cotidiano escolar. Como o racismo impacta a infância e reverbera na escola. Então vamos ver aí como isso pode acontecer, né? A Eliane vai nos dar aí uma dica preciosa nesse sentido. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Apoiar crianças que entram em contato com as primeiras experiências racistas. Para ela, é importante acolher as informações, os sentimentos e comportamentos, refletir e construir com seus pares como combater o racismo que vem introjetado desde a primeira infância. Então é preciso observar em nossas crianças esses aspectos que fazem delas crianças vítimas do racismo. Acolher crianças que trazem vivências racistas. Cada criança, cada adolescente tem de fato uma situação que pode ser vivenciada tanto no âmbito familiar. Quando não há, por exemplo, um trabalho com a valorização e reconhecimento, como no âmbito escolar, quando tem os primeiros contatos com a discriminação, e por vezes nem entende como racismo. A criança começa o entendimento sozinha e faz a leitura de tudo a partir de seu próprio olhar, que pode ser de medo, angústia, solidão, incerteza, desconhecimento de conceitos e direitos. Então toda criança que apresenta, né, esse comportamento, medo, angústia, solidão, incerteza, desconhecimento de conceitos e direitos, ele pode estar aí, conforme diz a Eliane, sendo vítima de racismo. Então é preciso observar o contexto do aluno, porque essas situações elas se repetem também em outras vivências, né? Não apenas no racismo. Então é preciso observar com carinho essa situação dentro das nossas escolas. O que nós podemos fazer enquanto educadores? Análise de notícias e possíveis encaminhamentos. Então, houve lá uma notícia de que aconteceu isso ou que o colega expôs o outro a uma situação de racismo. Então, análise e discussão dos casos e levantamento de propostas de ações e possíveis encaminhamentos. Então, é preciso analisar a questão. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Há que se fazer aí um diálogo, há que se propor aí as ações possíveis e os encaminhamentos necessários à luz da legislação. Análise de notícias e propostas de ações por governabilidade. Então, discussões e propostas de ações dentro das atribuições do núcleo pedagógico, professor coordenador e professor. Então é preciso levar, né, aí a gestão esses casos que nós entendemos aí dentro da sala de aula como casos que representam uma exposição do outro ao racismo. Então, todos esses casos devem ser levados à gestão para que a gestão possa decidir, né? Nossa tarefa como educador em sala de aula é apresentar à gestão
o que está realmente acontecendo dentro da sala de aula, a realidade. Às vezes o colega insiste, é avisado e persiste em expor o outro a uma situação de racismo, então é preciso que a equipe gestora tome aí uma atitude. E aí isso pode ser, conjuntamente com as ações que prevê aí a legislação, uma educação, promoção de uma educação antirracista dentro da unidade escolar, se faz aí extremamente necessário nesse momento. O DCN-ERER. Então o DCN-ERER ele tem 3 princípios básicos: a consciência política e histórica da diversidade, o fortalecimento da identidade de direitos, ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. Então, o primeiro princípio do DCN-ERER, que é nada mais do que as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, consciência política e histórica da diversidade. Este princípio deve conduzir à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. Então, como ocorre essa indiferença, essa injustiça, essa desqualificação? É preciso orientar os alunos no sentido de compreenderem isso. A desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial que tanto mal fazem a negros e brancos. Então, existem aí alguns conceitos, alguns preconceitos que devem ser destruídos. Um deles é essa ideologia do branqueamento ou a falsa democracia racial. É preciso dar ao aluno a consciência disso para que ele possa perceber as necessidades da educação antirracista. Fortalecimento de identidades e de direitos. Este princípio deve conduzir o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida. Então é preciso rever processos históricos, analisá-los dentro de uma condição que possa dar ao indivíduo a sua real história. O rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas. Então, lá no exercício daquela oficina, os alunos irão então trabalhar sobre a imagem, tentando colocar ali a mostra em evidência ou tentando minimizar as imagens negativas. Os esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal. Ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Este princípio deve conduzir a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. É preciso observar também que às vezes nós trazemos alguma conotação racista no próprio material didático. Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo, o cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais, na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais, as alianças sociais. Então é preciso compreender como está constituída a cultura brasileira, qual é o patrimônio cultural afro-brasileiro, o que nós temos aí desse contexto afrodescendente dentro da cultura brasileira. Sugestão de plano de aula. Então eu vou sugerir agora para você 3 planos de aula na sequência. O objetivo aqui é que você, voltando lá àquela condição da lente, do espelho, do sonho, da visão do índio, da visão do currículo, da visão científica do currículo, para a visão espiritual do índio, do sonho, das interpretações, de tudo aquilo, fazer esse paralelo. É possível que você faça dentro
do currículo essa imersão dessas culturas e faça uma contextualização dessas culturas para dentro do currículo a partir das habilidades que são propostas. Então, exemplo 1, arte, primeiro ano, ensino fundamental, linguagem, música. Habilidade, apreciar e experimentar sonorização de histórias utilizando vozes, sons corporais ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais. Objetivos do conhecimento, processo de criação. Então você pode propor a esses alunos um processo de criação onde eles reproduzam sons, vozes, sons corporais, sons de animais ou sons da própria natureza, procurando aproximá-los dessa cultura indígena que utiliza também esses mesmos sons e dessa cultura afrodescendente que também utiliza-se de materiais, instrumentos musicais não convencionais. Então é preciso que você faça esse exercício aí com os seus alunos. O segundo é de matemática, do 7º ano, ensino fundamental. Geometria. Habilidade, construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a construção da existência do triângulo, quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Objetivo do conhecimento: triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Então, se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google, você vai perceber que existe um tipo de estampa, afrodescendente de uma etnia que é própria de triângulos. Ela só utiliza triângulos na confecção dessa estampa. Então você pode relacionar a riqueza dessa cultura, do colorismo, de tudo isso que acontece nessa cultura, com o triângulo. Então você pode colocar aí, fazer uma imersão dessa construção do triângulo. Fica aí para você a possibilidade desse exercício. O terceiro é Ciência da Natureza, primeira série, ensino médio. Vida, Terra e Cosmos. Habilidade, analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Teorias científicas sobre a origem da vida, teorias científicas sobre a evolução, histórico e experimentos. Esses são os objetos de conhecimento da biologia. Os objetos de conhecimento da física é a teoria do Big Bang, modelos cosmológicos, espaço curvo, inflação, expansão do universo, modelo padrão, relatividade geral. E dentro dos objetivos do conhecimento em química, a evolução dos modelos atômicos. Então aí você pode traçar o paralelo com as cosmogonias, com as ideias de como os povos produzem as suas cosmogonias, as suas ideias de como o universo foi criado, de as suas religiões e de tudo aquilo que existe de riqueza dentro dessas religiões, como é que eles explicam através delas o surgimento e a evolução da vida, como é que eles explicam através das cosmogonias o surgimento do universo. Então há uma riqueza muito grande aí dentro disso que dialoga com essas teorias científicas e em alguns momentos, dependendo da sua condição, você vai encontrar um paralelo muito interessante entre aquilo que você pensa e aquilo que os outros povos pensam. Então às vezes nós nos achamos muitos donos da verdade. E às vezes nós percebemos que a nossa verdade é parte de um contexto maior e que o outro tem também uma parte da nossa verdade. Então é interessante perceber isso e levar para o aluno a cultura desses povos, para que isso possa trazer uma imersão cultural dentro dessas temáticas da educação racial e ao mesmo tempo perceber a riqueza que está nessas culturas denominadas simples, denominadas culturas ingênuas. Nós iremos perceber que não é bem assim. Eu trago agora para você a lista dos livros do acervo étnico-racial que devem estar disponíveis na sua escola e na sala de leitura. Você deve ter aí todos esses livros, se não a maioria deles. Então, são 55 títulos que estão disponíveis aí para você fazer aí uso deles em sala de aula, numa sala de aula invertida, numa roda de conversa ou em algum outro tipo de atividade que você queira.
Então são 55 opções para trabalhar a temática na sua escola. Eu faço a sugestão de leitura do livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li ele, recomendo, né? Você tem aí um grande hall de informações necessárias nesse trabalho da educação antirracista. E, a partir do livro, eu criei também um pequeno quiz, que está aí nesse endereço que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode entrar aí com seus alunos, solicitar a eles que leiam o livro, ou ter o livro em mãos, em grupos, dentro da sala de aula, e eles vão pesquisando e vão respondendo as questões aí que estão colocadas no quiz. Você pode também sugerir a eles que leiam um outro livro qualquer e façam questões, perguntas, né? E aí depois você pode colocar aí sobre a mesa 4 ou 5 livros e apresentar a eles um quiz para que eles façam uma leitura disso e procurem aí as respostas a partir dos livros. Então, é bem interessante, o WordWall é bem simples. Se você tiver essas questões digitadas no Word, a pergunta com 4 ou 5 opções de resposta, em 10 minutos você monta um quiz aí no WordWall e já faz o uso dele na sala de aula com seus alunos. Então, fica aí para você a conversa com o CMSP. Então aqui existem, estão lá disponíveis desde sempre um vasto material para você utilizar aí dentro desse contexto da educação antirracista. Então faça lá sua pesquisa pelo CMSP, procure lá, existem diversas aulas já com a temática antirracista, existem já diversos vídeos lá para você ver, tanto no CMSP quanto no YouTube, e está disponível para você todo esse material. É só você pesquisar e preparar aí a sua aula com carinho para que a educação antirracista possa acontecer. No contexto de uma educação antirracista, é preciso que nós possamos perceber todo esse contexto racista que existe em nossas escolas. Então é preciso perceber do aluno em sala de aula a condição existencial dele. Porque às vezes o aluno ele se encontra apático, ele se encontra desmotivado, ele não tem um sentimento de pertença à comunidade escolar, justamente porque ele é alvo de algum tipo de racismo dentro da nossa escola. Então é preciso perceber isso e promover urgentemente uma educação antirracista para capacitar nossos jovens a exercer essa alteridade e compreender o outro dentro da realidade dele. Compreender que o outro é o que ele é, pela natureza do seu ser, e nós não podemos mudar isso, nós temos que conviver com essa realidade. E nós devemos auxiliar o outro dentro da escola no seu progresso, para que ele possa sair dali com as competências e habilidades propostas pelo currículo. Então, que nós tenhamos um olhar sensível para essas questões dentro das nossas escolas e que reportemos à gestão, aquelas autoridades competentes, para que possam encaminhar os casos dentro das suas necessidades. É preciso sempre que nós, como educadores em sala de aula, possamos perceber essa realidade e reportá-la à gestão, para que a gestão possa tomar as devidas providências e, na sua competência, nos auxiliar também na construção de uma educação antirracista nas nossas unidades escolares. Então, vamos estar aí mais sensíveis e mais atentos para que a educação antirracista possa acontecer em nossas unidades escolares. Eu vou ficando por aqui e desejo a você que essas conjecturas aí que nós fizemos a partir da educação antirracista possam ser úteis para você na sua sala de aula. Nós estamos sempre à disposição na diretoria de ensino e bom trabalho para você. Até a próxima.